Buenas noches, chicos y chicas. Nosotros iremos hablar hoy sobre los heterogenéricos. En las clases pasadas, nosotros hemos estudiado sobre los falsos cognatos, heterosemânticos o falsos amigos, como quieran hablar. En la clase de hoy, nosotros iremos hablar sobre los sustantivos heterogenéricos, lo que son. Passando aqui um pouquinho para o português. A gente aprendeu nessas primeiras aulas sobre os falsos cognatos, certo? Que também podem ser conhecidos por heterosemânticos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os substantivos heterogenéricos, ou os heterogenéricos, como queiram falar. Então, a gente vai poder comparar quais são as diferenças e semelhanças entre falsos cognatos, se é que tem, e substantivos heterogenéricos, ok? Então, vamos começar a aula de hoje com esse novo conteúdo, ok? O que são os heterogenéricos? Acompanha aí o slide, certo? Los heterogenéricos son sustantivos que cambian de género para otro idioma, es decir, tiene diferentes géneros en portugués y español. Sustantivos en idiomas muy similares a menudo tienen el mismo género, pero no siempre es assim. Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer que os heterogenéricos são substantivos que mudam de gênero passando de um idioma para outro. Exemplo, eles têm um gênero, por exemplo, masculino no português, e quando passam para o espanhol, eles mudam de gênero. Eles se tornam um substantivo feminino. Então, vamos ver alguns desses substantivos que são heterogenéricos. Aí nós temos uma listinha. Los heterogenéricos, no espanhol, que são masculinos: el almacenaje, el análisis, el árbol, el cartílago, el carruaje, el chantaje. E no português eles são femininos, se a gente for traduzir. Como é que vai ficar no português? A armazenagem, a análise, a árvore, a cartilagem, a carruagem, a chantagem. Nós temos mais aqui. No espanhol, masculino: el color, el coraje, el desorden, el dolor, el espionaje, el equipaje, el humo, el porcentaje. E quando a gente passa esses substantivos para o português, quando a gente vai traduzir no texto, ou vice-versa, do português para o espanhol, ou do espanhol para o português, a gente vai ter substantivos femininos aqui no português. Por exemplo, como vocês podem acompanhar aí no slide: a cor, a coragem, a desordem, a dor, a espionagem, a bagagem, a fumaça, a porcentagem. Então, são substantivos que eles mudam apenas o gênero. Eles não vão mudar o significado, ao contrário dos falsos cognatos. Os falsos cognatos têm a escrita igual ou muito parecida, ou seja, tem a escrita igual ou semelhante, mas possuem significados totalmente distintos. Já no caso dos heterogenéricos, nós não temos isso. Nós temos substantivos que mudam de gênero, de um idioma para outro, mas que têm o mesmo significado, certo? Então vamos aí. Continuando aí na lista dos heterogenéricos. No espanhol, feminino, as letras do alfabeto, que a gente já estudou isso lá no primeiro ano, né? La A, La B, La C, etc. E no português, as letras são masculinas, né? A gente fala o A, o B, o C. E aí nós temos mais. No espanhol, la alarma, la baraja, la carcel, la costumbre, la crema. Passando aqui para o português, nós temos o alarme, o baralho, o cárcere, o costume, o creme. Então, são palavras masculinas, ok? Professora, mas como é que eu vou saber quais são as palavras que mudam de gênero? Do espanhol para português e do português para o espanhol. Nós podemos memorizar a lista de palavras, mas também nós temos algumas regrinhas que eu vou mostrar mais em frente, ok? Vamos ver aqui esses exemplos. No espanhol feminino: la labor, la leche, la legumbre, la licuadora, la miel, la sangre. E no português masculino, o labor, o leite, o legume, o liquidificador, o mel e o sangue. Então, tem algumas palavras que a gente só vai saber se mudam de gênero se a gente realmente
memorizá-las na lista. Mas não são todas, tem alguns que dá pra gente identificar através da terminação, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, tá bom? Aqui nós temos um aviso, né? Atenção! Em espanhol, existem algumas dicas que podem ajudar na determinação do gênero do substantivo. Porém, isso não indica que a palavra seja necessariamente um heterogenérico. Ok? É o que eu estava falando anteriormente. Tem alguns modos que a gente pode identificar se a palavra é ou não heterogenérica. E também nós podemos memorizar, assim como fizemos com os falsos cognatos, as listas de heterogenéricos, ok? Mas, através das terminações, que a gente vai estudar agora mais adiante, vai ficar bem fácil de vocês identificarem se uma palavra é heterogenérica e se não é heterogenérica. Vamos ver? As letras são femininas, como a gente já viu, né? Então, todas as letras são femininas, ao contrário do português. A terminação ARE, AJE, é masculina no espanhol. Então, todas as palavras que terminarem em ARE vão ser masculinas, que a gente viu muitas nessa lista que a gente acabou de ler agora, tá bom? Vamos dar alguns exemplos. El equipaje, el viaje, el paisaje, né? Todas essas palavras são masculinas, terminam em AJE. A terminação umbre é feminina, que a gente também viu algumas palavras com a terminação umbre. Exemplo, la costumbre, que no português seria o costume, né? Masculino. Nota. Lembre que em espanhol, quando a palavra começa em A ou AH tônicos, usa-se o artigo el para manter a eufonia, né? Então, aí nós temos o exemplo de el agua, el hacha, tá bom? Então, a gente vai usar esse artigo masculino realmente só para manter a eufonia da palavra. Não necessariamente é porque a palavra seja masculina, mas também pode ser. Nós vamos ver alguns casos, né? Aí, se é ou não é, a depender da nossa análise. Mas lembrando que as palavras que começam em A, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente vai usar o ele só para manter a eufonia, ok? Então, aqui nós temos um exercício, tá bom? Que eu vou ler aqui rapidamente para vocês. E mais adiante a gente vai responder esse exercício, ok? Escreve esse quaderno, as seguintes frases e completa os huecos correctamente. Então, aqui nós temos algumas frases. Letra A. Tracinho aí. De la plaza está precioso. B. Del fin de semana foi muy divertido. El viaje o la viaje. C. A ella le gusta tomar el leche o la leche descremada. D. Diabetes es muy importante en el tratamiento de algunas enfermedades. La miel o el miel. E. El dolor o la dolor de cabeza no me ha pasado. F. Tropezó con la pared y ahora sangra por la nariz o el nariz. G. El carpintero tiene que terminar la estante o el estante. H. El aprendizaje o la aprendizaje de matemática es fundamental para el día a día de una persona. Lembrando que muda de gênero, né? Então, se muda de gênero, se a gente está estudando palavras que mudam de gênero, então a gente tem que prestar atenção. Se a palavra for feminina no português, então, se ela é uma heterogenérica, ela vai ser masculina no espanhol. E assim vice-versa, ok? I. Debes comprar la sal o el sal más fina para el almuerzo. J. No hemos comprado todavía la pasaje o el pasaje de regresso. Então, assim, é um conteúdo que pode confundir, pode, porque a gente tem a tendência de escrever como a gente escreve no português, quando a gente vai traduzir para o espanhol. Então, essas regrinhas passam desapercebidas. É uma questão da gente prestar bastante atenção, ok? Então, vamos ver aqui essas respostas, né? A. El árbol de la plaza está precioso. Então, aqui nós temos a árvore da praça, né? Está preciosa.
se fosse no português. Mas como a gente passou para o espanhol, né? E a gente está estudando os heterogenéricos, nós temos aqui el árbol, né? E também nós temos um substantivo aí que começa no A. De qualquer jeito, nós iríamos usar el, ¿vale? B. El viaje del fin de semana fue muy divertido. Então, aqui nós temos el viaje, masculino, né? Mas se a gente fosse falar no português, seria a viagem. Então, a gente tem que ter cuidado para quando for na hora da gente escrever lá, a gente não colocar la viaje, e sim colocar el viaje. Lembrando que arre é uma terminação masculina no espanhol. Então, é uma terminação que se refere a um substantivo masculino, ok? C. A ele le gusta tomar la leche descremada. Se a gente fosse falar no português, seria o leite, né? D. La miel de la abeja es importante en el tratamiento de algunas enfermedades. Então, aqui nós temos la miel, feminino. Se fosse no português, seria o mel da abelha. E. El dolor de cabeça não me ha passado. A dor de cabeça não me passou, né? Se fosse no português. E F. Tropeçou com la parede e agora sangra por la nariz. É esquisito, né? A gente falar assim, la nariz. A gente tem a tendência de falar el nariz. Sim? Fica esquisito, mas a gente acaba se acostumando, ok? Re. El carpintero tiene que terminar el estante, né? El estante masculino. H. El aprendizaje. Olha aí, outra palavrinha que termina em AJE, que tem a terminação masculina. Então, por isso a gente vai usar o artigo masculino. El. Vocês estão lembrados daquelas aulas do primeiro ano que a gente estudava os artigos, né? Nós temos os artigos masculinos e nós temos os artigos femininos. El é um artigo masculino, perdão. El significa o. Então, é um artigo masculino. La significa a. É um artigo feminino no singular. Los é um artigo masculino no plural, que significa os. Las, artigo feminino no plural, que significa as. Tá bom? Então, a gente vai recapitular um pouquinho daqueles conhecimentos que a gente aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio, para poder a gente se sair bem nesse conteúdo de heterogenéricos. Além de memorizar as terminações AJE, que se refere à terminação de substantivo masculino, e umbre, que se refere à terminação de substantivo feminino. Além disso, a gente vai memorizar algumas palavras que são heterogenéricas, ok? Nós paramos na I, né? Acho que foi. I. Debes comprar la sal más fina para el almuerzo. Então, la sal. Em português, a gente falaria o sal. E por último, a J. Rota. No hemos comprado todavía el pasaje. Novamente aí, uma palavra que tem a terminação masculina. AJE. Então, pessoal, esse foi o conteúdo que eu trouxe para vocês hoje. São substantivos heterogenéricos. Na próxima aula, nós iremos trabalhar de uma forma mais aprofundada esses substantivos. Eu irei passar também alguns vídeos para esclarecer alguma dúvida que possa ter ficado em vocês, tá bom? Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, basta vocês me escreverem, ok? Então, era isso e uma boa noite a todos. A boa parte do YouTube, né? É que a gente pode assistir o vídeo a hora que a gente quiser. Então, vou desejar aí um bom dia para todos. Até logo!